Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia nesta manhã abençoadíssima de quarta-feira, mais uma quarta-feira, estamos chegando nesta manhã, é um ponteiro no céu, outro na terra, e entramos aqui para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família, porque sabemos, irmãos, que a boa mão do Senhor já está levantada, a misericórdia dele é nova a cada manhã, ele é aquele que cuida de cada um de nós. O salmista disse: a palavra ainda não chegou nos meus lábios e o Senhor já sabe o que vai sair, porque ele é o Deus poderoso, ele é o Deus maravilhoso, ele é o nosso Pai, ele é o nosso cuidador. Então que nós possamos nesta manhã entender que existe um Deus que cuida, como eu disse ontem, um Deus que nos ama, como eu disse na segunda-feira, não dai ouvido aos rumores deste tempo, nem do tempo, dos anos que virão, não dai ouvidos a esses rumores, mas dai ouvido à a palavra que edifica, a palavra que sustenta, a palavra que renova, a palavra que vivifica, a palavra que conduz ao lugar seguro. Dai ouvido à palavra, apegue a palavra do Senhor. Se você tem que apegar alguma coisa, é na palavra de Deus que nós temos que apegar em todo tempo e em todo momento. Como que você passou de ontem? Essa quarta-feira nós temos cultos abençoados, é isso mesmo. Agora às 9 da manhã, aguardo por você, também às 14h30 e às 19h30. Você é o nosso convidado a estar conosco. Então, levanta e vem receber uma porção da palavra de Deus, a oração que vai quebrando todo o jugo. Nós estamos aí orando pelas causas impossíveis. Quantas causas, não é verdade? Quantas causas que é impossível para mim, para você, mas para ele não é. É por isso que Jesus é o Senhor das causas impossíveis. E ele é que tem o domínio sobre o vento. Ele é aquele que cura as enfermidades. Ele é aquele que tem domínio sobre a morte. Ele é aquele, quando a medicina diz que não tem mais jeito, ele tem a saída, ele tem a solução, porque Jesus, ele é a porta e não muralha. Declara isso nessa manhã: Jesus é a porta e não muralha. A muralha, você chega diante dela e você não tem saída, não tem como você ir, não tem como você prosseguir, porque existe uma muralha. Jesus, ele é a porta. Quando você passa pela porta, você está mudando de ambiente. É um ambiente, diferente do outro. Quando você passa por essa porta chamada Jesus, tem uma mudança de ambientes para a sua vida, para a sua casa e toda a sua família. Quando eu olho para Josué capítulo 5, eu vejo agora que o povo está em Gilgal. A Bíblia diz que ali o maná cessou. A palavra do Senhor diz também que eles plantaram na terra e comeram do fruto daquela terra. No mesmo ano, eles comeram as novidades da terra. Mas diante deles, irmãos, agora tinha grande muralha. Diante deles tinha um desafio muito grande. E o que me chama a atenção, que Josué, você não vê Josué montar uma estratégia como derrubar as muralhas. Você não vê Josué, juntando os seus homens de guerras, os capitães, e dizendo para eles: vamos projetar, vamos trabalhar aqui, organizar como vai ser, ou como nós vamos enfrentar
essas muralhas de Jericó, mas a gente vê Josué em pé, né, no pé de Jericó, fazendo o quê? Dependendo do Senhor, dependendo da direção de Deus, dependendo da palavra de Deus. E é por isso que a Bíblia vai dizer para mim e para você, que veio diante dele um homem que trazia uma espada nua na mão, e Josué olhou e disse: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Porque era um general, o exército, né, que estava, os homens de guerra que estavam com Josué, Josué não tinha acesso a todos eles, Josué não conhecia a todos eles, e é por isso que ele faz essa pergunta, e o homem responde: não, sou exército do Senhor e acabo de chegar. Irmãos, quando Josué ouviu aquilo, que aquele que estava diante dele, com uma espada fora da embainha na mão, dizendo: eu faço parte do exército do Senhor, Josué prostrou. Olha só para você ver, Josué estava na dependência de Deus para vencer as muralhas, Josué estava na dependência, o que Deus iria direcionar a ele. E agora ele disse assim: olha, a primeira coisa, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. A segunda coisa, assim diz o Senhor: vou entregar na tua mão os reis e os valentes dessa cidade, o rei e os valentes dessa cidade. E a Bíblia diz então, e você vai fazer assim, e você vai começar a rodear esses muros. Tudo que eu e você precisamos, irmãos, que no meio ou diante das muralhas que nós estamos, buscar estratégia em Deus, porque tem momento nas nossas vidas que nós deparamos sim com muralhas, mas quando nós buscamos, irmãos, quando nós buscamos a dependência de Deus, ou a estratégia de Deus, irmãos, então, sabe, Deus é o Deus de estratégia, e Ele é porta que nos dá saída. Então que nesta quarta-feira, que você possa entender e compreender que o Deus a qual nós estamos aqui nesta manhã falando, é um Deus de estratégias, é um Deus de milagres, é um Deus de vitórias, é um Deus do sobrenatural a favor da tua vida, a favor da tua casa, a favor da tua família. Então que você possa levantar em nome de Jesus, levanta para receber do sobrenatural, levanta para receber daquilo que o Senhor, Ele tem para você. Eu não sei hoje qual a muralha que você está enfrentando, mas eu sei que tem Jesus, que é a porta para você passar. Eu não sei hoje qual estratégia que você precisa para com seus filhos, para com o seu casamento, para com a sua empresa, mas eu sei que o Deus de Israel, Ele é estrategista, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que age de uma maneira poderosa e de uma maneira maravilhosa. Quando eu olho para o livro de Gênesis, eu encontro agora Jacó, quando ele chega na casa do teu tio Labão, a Bíblia diz então que ele trabalhou, mas quando Labão levantou e disse: agora eu vou dar a você um salário, então você vai, olhar aqui esse bando, essas ovelhas, você vai apacentá-las, e todas que nascerem, malhada será sua. Mas sabe o que é que me chama a atenção? A Bíblia diz que ali não tinha nenhuma malhada, irmãos. E aí ele então começa o quê? Deus dá estratégia para ele. Ele pega varas, ele vai tirando as varas ali, sabe, não de todas elas, não de aquela fita, nem sei como é que chama aquilo da vara. Sabe quando a gente pega uma vara e vai tirando, aquela pelinha? É isso mesmo. Então ele tirava, ele cortava, ia tirando e colocava em frente à fonte d'água. E a Bíblia diz que elas bebiam e olhava para, aquelas varas que parece que eram malhadas. E agora, quando elas tivesse ali, gerando, e quando nascia o que? Malhadas. E aí agora Labão
João olhou e viu que tinha muitas malhadas. E ele disse assim, não, agora são as lisas, agora está só no meio de malhadas. E aí ele tirava toda a pelinha, né, das varas e deixava as varas lisas. E agora nelas bebiam a água e olhava para aquelas varas. Está lá em Gênesis, vai lá para você ver o quanto que Deus dá estratégia. Deus é Deus de estratégia, Deus é Deus que faz, Deus é Deus que opera e Deus é Deus que age de uma maneira poderosa e maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar 1 minuto para fazer a chamada dessa quarta-feira e eu volto com você no nome de Jesus. Olá, estamos passando por aqui porque temos uma novidade para deixar um convite mais do que especial para a sua vida, para a sua casa e toda a sua família. Na primeira quarta-feira de novembro, estaremos iniciando mais um culto na nossa igreja sede, às 14h30. Você é o nosso convidado. Estaremos aí ministrando acerca das causas impossíveis, porque Jesus é o Senhor das causas impossíveis. Você que tem uma causa impossível, vem estar conosco quarta-feira, às 14h30, na Rua Indianópolis, número 2240, na igreja Palavra da Verdade. Que o Senhor te abençoe. Isso aí, irmãos, é uma novidade neste mês de novembro, né, que nós iniciamos aí os cultos nessas quartas-feiras, às 14h30. Então você tem a oportunidade de estar conosco e tem sido bênção de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Nós estamos hoje falando que o nosso Deus é o Deus de estratégia. É isso mesmo, Ele é estrategista. E eu falei sobre Jacó, né, quando ele chega na casa de Labão, e você vai acompanhar a partir do capítulo 30. Na verdade, você vai ver, né, o que eu estou falando a partir do versículo 37, né, a partir do versículo 37, que a Bíblia diz que Jacó, ele tomou as varas verdes, né, e ele tirava então ali, né, a casca daquelas varas, né, e ele tirava, né, ele ia tirando, quando era malhada, ele deixava parte das cascas, quando era lisa, ele tirava toda a casca. Irmãos, isso parece coisa de doido, não é verdade? Mas não é não, viu? Isso é estratégia que Deus dá. Eu não sei nesta manhã qual estratégia que você precisa para que o seu casamento muda de rota. Eu não sei qual estratégia que você precisa acerca dos seus filhos, eu não sei qual estratégia da sua empresa, mas eu sei que o Deus de Israel, Ele está nesta manhã a favor da tua vida e Ele é o Deus que te dá estratégia. Ele é o Deus que opera. Nesta quarta-feira eu vim aqui, nesses 15 minutos, para dizer a você: não desespere, não desespere, porque Ele é Deus estrategista. Não desespere, porque Ele é o Deus que faz. A Bíblia disse que Jacó ficou riquíssimo por causa das estratégias que Deus deu a ele. Então você, sabe, não fique desesperado diante dessa situação, diante desta luta, diante deste problema. O nosso Deus é o Deus que tem saída. Lembre disso, Ele não é muralha, Ele é a porta. E quando tem uma muralha, Ele dá estratégia para você sair de diante desta muralha. Guarde essa palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Seja aí fortalecido em todo tempo e em todo momento, em nome do Senhor Jesus. E eu quero aqui, né, lembrar você do nosso QR Code. Você vai poder fazer a sua contribuição. Se você já fez esse mês de novembro, muito obrigada pela sua contribuição. Se você ainda não teve a oportunidade, faça. Você pode anotar o número, né, que está sempre aqui acima do nosso QR Code, levar na casa lotérica e fazer lá uma oferta para nós, para este programa. Ou você pode fazer direto, né, aí no seu QR Code, tá certo? Que o Senhor te abençoe. Aqui também está o nosso WhatsApp, onde você vai poder deixar o seu pedido de oração. Essa quarta-feira é a quarta-feira das causas impossíveis. Eu não sei hoje qual estratégia que você precisa. Eu sei que o Senhor é o Deus de estratégia e é o Deus que te dá estratégias. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor neste tempo. Pedimos ao Senhor, ó Pai, estratégias a esta casa,
a esta família, a esta empresa. O Senhor é o Deus que opera e que age. E nós abençoamos com toda sorte de bênçãos que há nos céus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Aguardo você às 9, às 14h30 e também às 19h30 na Rua Indianópolis, número 2240. Que o Senhor abençoe você.